Cristo vive, igreja. Louvado, exaltado, glorificado é o nome santo do Senhor. Boa noite, povo de Deus. A paz seja convosco. Amigos, estamos felizes. Estamos felizes porque hoje nós comemoramos Páscoa. Páscoa é muito mais do que o que o mundo prega. Páscoa é muito mais do que coelhinho. Páscoa é muito mais do que... Páscoa é ressurreição do Senhor. Ressurreição de sonhos, ressurreição de projetos, ressurreições de algo que talvez o inimigo falou para ti que já morreu, já não tem mais jeito. E quantas vezes nós ouvimos isso? Profecias negativas, seus sonhos já não existem mais, seu casamento já está à beira do colapso, seus filhos, a situação dos seus filhos, o Brasil, o mundo não tem jeito. E muitas vezes para onde nós olhamos, quer seja para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, nós vemos más notícias. Mas eu quero convidar você nesta noite a olhar para o céu, porque do céu é que vem o seu socorro, aleluia. Sabe, queridos, é coisa poderosa. Hoje o que mais nós temos é motivos para se alegrar, motivos para adorar, para bendizer ao Senhor. Quando eu ouvi esta palavra cantada aqui, aleluia, este louvor é Salmos de número 24, e se você olhar Salmos 24, no finalzinho dele, você vai ver, é um diálogo entre Deus e os anjos, e Deus, Ele olha lá no céu e Ele dá uma ordem para os anjos, abre as portas eternas, aleluia. E aí o anjo olha para ele: para que, Senhor? Para que eu devo abrir a porta da glória? É para que entre o Rei da glória. Quem é Ele, Senhor? Quem é o Rei da glória? Meu filho Jesus é o Rei da glória. E nesta noite eu quero convidar você. Eu não sei como você está, eu não sei qual a sua situação, eu não sei qual é a má notícia, mas abre o seu coração, entrega tudo que você tem a Ele, porque Ele já entregou tudo de melhor para você, aleluia. João 3,16 nos diz que Ele amou o mundo, ou seja, Ele amou a mim e a você, tanto, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero convidar você agora, entrega a Ele a sua causa, entrega a Ele a sua preocupação, entrega a sua ansiedade, entrega a Ele aquilo que você não pode, porque o que nós podemos fazer, nós fazemos. Podemos a um Deus que faz todas as coisas. Eu convido você, traga a sua família aí para pertinho, aí no sofá, traga aí, né, os amigos, a vizinhança, e vamos juntos participar da ceia do Senhor, participar dos elementos sagrados. Já prepare aí, você que está na sua casa, independente de onde você estiver, prepare aí um pedaço de pão, prepare aí um cálice contendo o suco da uva, porque o pão é símbolo do corpo de Cristo, e o suco de uva é símbolo do sangue de Jesus. Evangelho de João capítulo 6, Jesus falando aos seus discípulos, Ele diz: aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso é ceia do Senhor. Mas antes de nós entrarmos na palavra, antes de nós continuarmos, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Salmos 24, abre, ó porta. Para que, Senhor? Para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É Jesus, o meu filho. Ele é o Rei da glória. Deixa o Rei da glória entrar no seu coração aí agora. Vamos cantar. Põe a mão no seu coração aí. Oh Deus, abre o seu coração, amigo. Abre o seu coração, minha irmã, meu irmão. Abre aí agora. Abre aí e fala: Senhor, eu me esvazio, Deus. Eu me esvazio de mim, para que o Senhor possa me encher de Ti. Eu quero menos de mim e mais de Ti, Senhor. Então faz isso agora. Se desarme, ou seja, tira os seus planos, tira os seus projetos, sabe? Tome conta e tome posse dos projetos dele, aleluia.
Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, oh Deus. Abre o coração, amigo, abre o coração, minha irmã, abre o coração. Abre o coração para ele entrar, para ele fazer morada, para ele fazer a vontade dele em você. Aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. É Ele o Rei, é Ele que está no trono, é Ele que está no controle. Ele, o Senhor, o Rei da glória. Oh, deixe Ele trabalhar, deixe Ele atuar, deixe Ele fazer o que só Ele pode fazer. Deus, aleluia, Senhor. Sim, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus bendito, louvado, exaltado, glorificado é o nome do Senhor. Aplauda esse Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus, e agindo Deus ninguém impedirá. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Amados, quando nós olhamos a palavra santa do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 6,
livro de Isaías capítulo 6 começa nos dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Então, quando nós não estava bem, porque perdeu o grande amigo. Isaías, ele não estava bem porque perdeu o grande rei de Israel, aleluia. O rei que ajudava o profeta, um rei que era amigo do profeta, um rei que sempre que o profeta precisava, o palácio estava aberto para ele, e ele recorria ao trono do rei. Mas a palavra de Deus nos fala que o rei morre e Isaías, ele tem uma perda grandiosa. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que perderam muito, estão perdendo, e a esperança talvez seja de perda. Quando nós olhamos as notícias, nós vemos desemprego. Quando nós olhamos as notícias, nós vemos aquele microempresário, o pequeno empreendedor. Nós vemos que eles estão preocupados, e não é para menos. Quem não está? Não é assim. Mas a palavra santa nos diz que Isaías, o grande profeta, eu não estou falando de um homem pequeno na presença de Deus, eu estou falando de um grande homem. E a palavra de Deus nos fala que ele entra no templo aquele dia, e talvez ele tenha entrado até, sabe, para lá entregar a sua carteirinha de profeta, talvez ele tenha entrado para entregar o cargo ao sumo sacerdote. Talvez ele tenha entrado para falar: olha, não tem mais jeito, porque eu estou passando por momentos de dificuldade, por momentos de perdas, e talvez você também esteja assim. Mas a palavra de Deus nos diz que naquele momento de perda, ele foi até a casa de oração, ele foi até a casa de Deus. E não tem melhor lugar para você ir quando você não está bem do que na presença de Deus. Então talvez eu esteja ministrando aqui para homens que não sabem, como vai se sustentar no próximo mês se continuar esta situação. Talvez eu esteja pregando aqui para mulheres que não sabem como vai resolver as questões familiares se não resolver essa situação depressa. E Isaías estava assim. Mas o que me chama a atenção é que Isaías, ele não saiu para outros lugares, não. Ele foi buscar o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando ele entra no templo, ele não olha nem para homem nem para mulher, mas ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, diz a Bíblia, ele tem uma visão do céu. Ele tem uma visão. E ali a primeira coisa que ele vê é um grande trono. Um trono maravilhoso, a Bíblia fala. E assentado sobre ele, o Senhor. Então sabe o que eu quero falar para ti e para mim também nesta noite? Para os poucos obreiros que estão aqui. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua preocupação, mas eu sei de uma coisa: Deus ainda está assentado no trono, aleluia. E se Ele está no trono, é porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então não se preocupe, entrega para Ele. O salmista Davi fala em Salmo 37:5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele vai fazer. Eu sei que nós temos facilidade para entregar, mas nós temos dificuldade para confiar. E nesta noite Ele pede para você, meu amigo internauta, Ele pede para você, meus amigos que estão aqui comigo hoje, aleluia. Ele pede para você entregar para Ele. A canção foi cantada aqui para que entre o Rei da Glória. E o Rei da Glória não é homem, não é mulher, é o Senhor. Aleluia. Então entrega a Ele. Hoje, como eu já disse, nós estamos comemorando o domingo de Páscoa. Na sexta-feira última nós comemoramos a morte do Senhor. E hoje nós comemoramos a ressurreição. Morte e ressurreição, vitória. Alguns falam que a morte é derrota. Não. A morte é vitória, aleluia. A palavra de Deus nos fala
fala ali no livro de Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus nos fala no mesmo livro de Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Então, porque eu pequei, você também pecou, alguém tem que morrer, porque o salário é a morte. Mas a palavra de Deus nos diz em João 3,16 que Deus, esse que está aqui comigo e está aí contigo, aleluia, Ele nos amou de tal maneira, Ele amou o mundo, todos, grande, pequeno, sabe, rico, pobre, negro, branco, não importa, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero convidar você hoje, sabe, até o final desse período que nós estamos começando, aleluia, até o final da palavra, vai entregando a sua vida ao Senhor, vai falando com Deus aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui comigo está contigo, e Ele vai testificar no seu coração é a decisão que você tem que tomar hoje, porque a palavra de Deus nos fala através de Isaías que hoje é o dia da salvação, não é amanhã, nem daqui a um ano, é hoje, aleluia. Então fique atento, porque Deus, Ele morreu para levar todos os seus pecados, todas as suas enfermidades, todas as tuas dores, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós servimos a um Deus que não está morto, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ele nos mandou o Espírito Santo, aleluia, para que onde nós estejamos, Ele também esteja na pessoa do Espírito Santo. Amém, meu amigo? Então eu não sei como você está, mas se coloque de pé, se posicione, sabe, fique firme, porque maior é Deus que é por nós do que quem é contra nós. Amém? Eu quero ser um tanto rápido nesta noite. Há muito contragosto, amados. Nós estamos fazendo o culto online sem os irmãos, por causa desta pandemia, que não é só na nossa cidade, nem só no nosso estado, nem só no nosso país, é no mundo. E eu tenho certeza que eu estou pregando aqui para pessoas não só de Campinas, tenho certeza que eu estou pregando para a minha belezinha desta igreja local, aleluia, amo vocês, saudade. Mas eu estou pregando também para pessoas de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, que não existe barreira, nem fronteira, nem impedimento, ela está chegando em países longínquos. E você que me ouve, sabe, talvez num presídio, você que me ouve, talvez, sabe, numa situação aí de drogas, de violência, de prostituição, você mulher, que talvez esteja aí numa zona de prostituição, esse Jesus Cristo que morreu, Ele já levou os seus pecados, Ele já levou, sabe, tudo aquilo, as suas transgressões, e hoje, se você aceitar Ele na sua vida e decidir mudar, Ele é contigo, Ele é por ti, aleluia. Isaías 59, verso 1 e 2 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os ouvidos do Senhor tapados para que não possa ouvir, mas as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e separados de Deus nós somos presas fáceis do inimigo, e por isso que você está nesta situação. Mas hoje, se converta ao Senhor, mude de caminho, decida servir ao Senhor, e daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração contigo, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Se creres, verás a glória de Deus, aleluia. Abra aí a palavra santa do Senhor, aleluia. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos. Nós vamos. Eu queria pedir para que você não feche a Bíblia, não. Deixe a Bíblia aberta. E nós vamos abrir a Bíblia hoje. Domingo de Páscoa. Ressurreição do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Mateus, Marcos,
segundo livro do Novo Testamento. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo discípulo, pelo apóstolo Marcos. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Leia comigo aí, você que pode, você que está acompanhando aí no seu tablet, no seu Facebook aí, né? Talvez você esteja aí, né, no seu smartphone, não importa, acompanhe aí conosco. Diz assim a Bíblia Sagrada, Evangelho de Marcos capítulo 14, verso 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Verso 33 diz: e ele levou consigo a Pedro, a Tiago, e começou a se apavorar e a se angustiar, e disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e orai. Virando a página um pouquinho, capítulo 15, a partir do verso 24, diz assim: e o crucificaram, e repartindo entre si as vestes dele, lançaram sorte para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira, 9 horas da manhã. O crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. Crucificaram também com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os principais sacerdotes com os mestres da lei, zombando dele, diziam uns aos outros: salvou aos outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Desce agora da cruz este Cristo, o Rei de Israel, para que o vejamos e acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o insultavam. Verso 33 diz: mas ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde exclamou Jesus com grande brado, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, e pondo em uma cana, deu a ele para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem salvá-lo. Porém, dando um grande brado, Jesus expirou, e o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos um minuto. Soberano Deus e Senhor, quero com alegria, Deus meu e Senhor meu, erguer a minha voz para te agradecer, Pai. Muito obrigado, Deus meu e Senhor meu, por tua presença. Muito obrigado, Deus meu e Senhor meu, por tua unção, Pai. Eu quero nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, lhe pedir: abre a nossa mente, abre o nosso coração. Hoje é domingo de Páscoa, Senhor, e nós estamos aqui fazendo o culto online, o culto pela internet. E eu creio, meu Deus, que esta palavra vai visitar o meu irmão, a minha irmã, Senhor. E aquele que está caído vai levantar, aquele que está morto espiritualmente vai ressuscitar, Senhor. Os planos, os projetos que já morreram, Pai, restitui, restaura, ressuscita, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui em poucos obreiros e hoje é noite de Santa Ceia, Senhor. Hoje nós vamos comer nos elementos sagrados, nós vamos comer no pão que é símbolo do teu corpo
cheios da tua presença, cheios da tua unção, cheios da graça que só o Senhor pode dar. Fala conosco, meu Deus, fala comigo, fala com meu irmão, com minha irmã, fala com cada um que está me ouvindo agora. Meu Deus, nos ajuda, nos abençoa, e que em nome de Jesus, tudo que esteja morto possa ressuscitar, Senhor. Isso é Páscoa, ressuscitação do Senhor. Fala conosco, Deus. É em nome de Jesus que eu peço, e em nome de Jesus que eu agradeço, e todos digam amém, aleluia. Pode se sentar aí no seu lugar, você que está na sua casa. Aleluia. Amados, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a Páscoa que aí fora se prega não tem nada a ver. Aí fora, muitas vezes, sabe, nós ensinamos as nossas crianças erroneamente. Muitas vezes nós, pais, sabe, olhamos para a nossa criança e perguntamos quais são os ciclos da Páscoa. E talvez ela vai te mostrar um coelhinho, um ovo de Páscoa. Talvez ele vai te mostrar ali, um chocolate. E às vezes nós incentivamos a nossa criança a entender que Páscoa é chocolate, que Páscoa é coelhinho, que Páscoa é ovo. Significa em hebraico Pessah. Pessah significa passagem. Passagem de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Passagem de um estado de angústia para um estado de alegria. Passagem de um estado de perda para um estado de vitória. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja em escravidão, talvez você esteja em agonia, talvez você esteja em tristeza, mas é Páscoa do Senhor. Aleluia. A Páscoa, se você ler Êxodo capítulo 12, você vai ver o que é Páscoa. A palavra de Deus nos fala no contexto da palavra de Êxodo, a partir do capítulo 3. Você vai ver que o povo de Israel, ele se encontrava em cativeiro. O povo de Israel que foi convidado para ir para o Egito, na época de José, lá em Gênesis, capítulo 41, capítulo 42, você conhece a história. E a palavra de Deus fala que Faraó, na época, estava tão agradecido porque José, governador do Egito, salvou a terra. Então ele fala: pode vir os seus familiares, pode vir o seu pai Jacó, pode vir os seus irmãos. E você conhece a palavra, e assim foi. Mas a palavra de Deus nos fala que o povo de Israel, o povo hebreu, ele começou a multiplicar. Ele multiplica, amigo, por quê? Porque é o povo escolhido, porque é o povo abençoado. Lá em Salmo 33, verso 12, nos diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Eu creio que o Brasil é do Senhor, então nós somos bem-aventurados. Haja dificuldade ou não haja situações ou não haja, a bem-aventurança de Deus é sobre a nossa vida. Alguém que concorda, dá um glória a Deus aí, aleluia. Sabe, queridos, sai, queridos, da terra de Israel e vai para o Egito. E a palavra de Deus nos fala que o povo multiplica. O povo multiplica, por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre eles, aleluia. Eu quero declarar que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Ei, e a Bíblia Sagrada nos fala que eles cresceram. A palavra de Deus nos fala que entrou ali 70 almas, 70, entre todos os homens e as mulheres, sabe, do povo hebreu era 70, mas chegou uma época que eles viraram um grande exército, mais de 2 milhões de pessoas, estudiosos dizem. E a palavra de Deus nos fala que se levanta um faraó, um rei do Egito que não conhecia. E esse rei olha para o povo progredindo, para o povo prosperando, e a palavra de Deus nos fala que eles se juntam e faz do Israel de Deus
E eles não ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos escravos, não. Eles ficam 430 anos. Você imagina isso? 430 anos de escravidão, 430 anos, sabe, amassando barro, 430 anos no trabalho forçado, 430 anos ali, ó, debaixo do chicote de Faraó. Mas diz a Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 3, que o povo começou a orar. Aleluia. Amigo, eu não sei como orar, mas ore, busque ao Senhor. E a Bíblia fala que eles se ajoelhavam, no tempinho que eles tinham descanso, eles iam à madrugada buscar a Deus. E a palavra de Deus nos fala: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Então, de todo o coração eles se ajoelhavam e buscavam a Deus. E quando ele se deixa achar, Jeremias capítulo 29 verso 13 nos fala isso: buscai-me-eis e buscar de todo o vosso coração, então serei achado de vós. Aleluia. E eu estarei contigo. Olha que coisa poderosa. E diz a Bíblia Sagrada que eles buscaram e acharam. E a palavra de Deus nos fala que Deus, aleluia, se levanta e levanta Moisés. Você conhece a história? E ele levanta Moisés, queridos, e dá uma ordem para Moisés. Moisés vai até o Egito. Vai até o Egito e diga para Faraó: deixa ir o meu povo. Deixa ir o meu povo caminho de 3 dias no deserto, para que eles celebrem festas a mim, o Senhor. E ele vai. E a palavra de Deus nos fala que a hora que ele anuncia as palavras de Deus para Faraó, Faraó endurece o coração. Você conhece a história? Endurece o coração, queridos. E pelo fato de Faraó endurecer o coração e não deixar o povo ir, diz a Bíblia Sagrada que Deus ordena 10 pragas. Você conhece a história? 10 pragas. E a primeira delas é: a água se torna sangue. Diz a Bíblia Sagrada que Deus chega em Moisés e fala: Moisés, fere no Nilo, o maior rio do Egito. Fere o Nilo para que as águas se tornem em sangue. E assim Moisés fez. Moisés foi com o seu cajado, que era a autoridade de Deus na mão dele, e feriu o rio. E diz a Bíblia Sagrada que todas as águas que estavam ali no Nilo e nos seus afluentes viraram sangue. E ninguém podia beber mais das águas, ninguém podia mais tomar banho, ninguém podia mais nada. Você imagina, você abrir a torneira e sai sangue. Você imagina você abrir o chuveiro e sai sangue. Você imagina, né? Então, uma situação de calamidade pública. Mas a palavra de Deus fala que não resolveu. A palavra de Deus nos fala que mais ainda Faraó endureceu o coração. E aí Deus manda a segunda praga, as rãs. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés estende a mão para o Nilo e vem milhares de rãs. E as rãs vêm e entram nas casas dos egípcios e vai nas camas deles, nas panelas deles. Você imagina a mulher ir abrir ali a panela para fazer o arroz? Imagina, Drica, abrir a panela para fazer o arroz e tem uma rã lá dentro. A pastora Edra acho que ia morrer do coração. Mas aí não resolve. E vem a outra praga, os piolhos. E vem a praga e os piolhos invadem a terra. E não resolve. E vem mais uma praga, as moscas. E a terra enche de enxames de mosca e nada. E vem mais uma praga, a morte dos animais. Os animais dos egípcios morriam, enquanto os animais dos hebreus estavam sarados. É a diferença. A diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, entre aquele que serve e aquele que não serve. Quinta praga, e não resolveu. Mas Deus, ele não desiste. E diz a palavra de Deus que ele continua. E ele manda a sexta praga. A sexta praga é a saraiva. Vem uma chuva de pedra gigantesca do céu, e derrubam árvores e matam pessoas, e todos aqueles que estão fora de casa morrem no dia, homens e animais.
úlceras. As úlceras, feridas em todo o corpo de homem e mulher. Todo homem egípcio, ele estava com ferida do alto da cabeça à planta dos pés, as úlceras, e não resolveu. E aí vem os gafanhotos que uma multidão tão grande que nunca se viu e jamais se veria de novo, diz a Bíblia. Gafanhotos. Veio um vento oriental do mar, e a hora que os egípcios acordam, nuvens e nuvens de gafanhotos. E os gafanhotos vêm, queridos, e devoram a terra. E toda a planta na sua vide, e tudo aquilo que está para colher, o gafanhoto come. E não resolve. E diz a Bíblia Sagrada que vem uma outra praga. A praga das trevas. Trevas tão espessas, a Bíblia fala, que poderiam se tocar nela. Aonde as pessoas estavam, as pessoas ficam paradas. Se ele estivesse sentado, ele não conseguia levantar, porque eram pragas, eram trevas que se podiam apalpar, a Bíblia fala. Não podia, se estivesse deitado, não podia levantar, se estivesse na praça, ficava na praça e não se viu o sol. A Bíblia fala trevas, porque aquele que não tem Jesus está em trevas, mas aquele que tem o Senhor, ele tem a luz do mundo, aleluia. E a palavra de Deus continua e não resolveu. E aí vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Diz a Bíblia Sagrada que em todas as casas do Egito havia um morto. Mas a palavra de Deus nos fala que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, pega um cordeiro para cada família. Isso está em Êxodo capítulo 12 que eu estou falando para ti. Eu estou falando para você entender, queridos, o que é Páscoa, porque hoje é domingo de Páscoa. E a palavra de Deus nos fala que havia um cordeiro para cada família, Claudinho. Há um cordeiro só para sua casa. Há um cordeiro para minha casa. Há um cordeiro para sua casa, Marcos. Há um cordeiro para sua casa, Evelyn. Há um cordeiro para você, Gi. Há um cordeiro. A palavra de Deus nos fala que havia um cordeiro para cada casa. Se a família fosse pequena, podia chamar o vizinho e juntar, mas todo mundo deveria comer do cordeiro. E a palavra de Deus fala que depois de imolar o cordeiro, eles deveriam pegar o sangue do cordeiro, colocar numa vasilha e pegar aquele sangue e colocar nos umbrais, nos batentes das janelas, nas entradas das casas. E ali à meia-noite, o espírito da morte ia passar sobre o Egito para realizar a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas aonde o Espírito visse, enxergasse o sangue nos vergais da porta, naquela porta não haveria morte, aleluia. Queridos, eu quero dizer para ti que houve 10 pragas e nada resolveu. As águas se tornaram em sangue, vieram as rãs, vieram os piolhos, vieram as moscas, vieram as mortes dos animais, veio a saraiva, veio a úlcera, veio o gafanhoto, veio as trevas, veio a morte do primogênito e nada resolveu. Sabe por quê? Porque o que vai resolver, o que resolvia antes, o que resolve hoje, o que vai resolver eternamente é a morte de Jesus, é o sangue de Jesus sobre a sua vida, aleluia. É o sangue. A hora que o Espírito vinha, o Espírito da morte, para matar o primogênito, ele chegava na porta e ele via o sangue. É por isso que a palavra de Deus nos fala em Salmo 91: nenhum mal te acontecerá, praga nenhuma chegará à sua casa, aleluia, porque aos anjos dele, ele já deu ordem a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ei, você entende? Então, foi a morte do cordeiro lá atrás é que deu a vitória para o povo hebreu. Depois da 10ª praga, depois da morte do cordeiro, no dia seguinte, a palavra de Deus nos fala que não havia casa nenhuma no Egito onde não tivesse um morto, onde não tivesse um primogênito morto, o filho mais velho. E aí Faraó libera o povo. Então a morte do cordeiro, lá em Êxodo 12,
trouxe a vitória. A morte do cordeiro lá em Êxodo 12, para você, queridos, sabe, a liberdade. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Jesus, aleluia. Mas aí acabou o cativeiro, o povo saiu, foi liberto, mas a questão era, qual deveria ser a mudança? Qual é a mudança? Depois que Jesus nos liberta, depois que Jesus nos sara, depois que Jesus leva sobre ele a enfermidade, a dor, né? É preciso haver uma conversão genuína. É preciso, queridos. Então o povo sai dali e começa a andar pelo deserto, mas eles eram um povo que tinha a marca da promessa. Eu quero dizer para ti que eu e você, nós temos a marca da promessa. Quando o inimigo olha para mim, para você, ele não vê o Roberto, o homem normal, ele não vê o Claudinho, o homem comum, ele não vê a Gisele, mulher pequena, não, ele olha para mim, para você, e ele não vê nós, mas ele vê o sangue de Jesus em nós, aleluia, e aí ele não pode nos tocar. Por que eu estou dizendo isso? Para falar para você, amigo, para falar para você que está preocupado, fica tranquilo, já foi pago o preço, e o preço foi pago não é hoje nem ontem, foi lá 2000 e poucos anos atrás, o sacrifício de Jesus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Aí nós chegamos aqui em Marcos capítulo 14 que nós lemos, a partir do verso 32. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, nos fala já não do cordeiro animal, porque aquele cordeiro de Êxodo 12 era um símbolo de Jesus, era um símbolo do cordeiro de Deus. Mas agora aqui nós vemos Deus, Jesus que veio para morrer, para pagar o pecado, porque não adianta trazer praga, não adianta trazer dificuldade, a única coisa que nos leva à vitória é o sangue de Jesus. É por isso que lá em João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado e o seu pecado. E aí é que nós chegamos aqui, Evangelho de Marcos capítulo 14, a partir do verso 32 que nós lemos, nós vemos que Ele está em Jerusalém. Ele já curou, Ele já libertou, Ele já transformou, Ele já fez milagres, Ele transformou a água em vinho, lá em João 2, sabe? Ele curou ali um cego de nascença, lá em João 9, sabe? Ele cuidou de um que era gago e surdo, lá em Marcos capítulo 6, e se nós formos olhar, Ele já fez tantos milagres, mas a hora que chega aqui, Ele viu que não. Por quê? Porque o milagre era com as pragas do Egito. As pessoas até viam, se admiravam, mas não havia mudança. Então tinha que haver a morte do cordeiro, e Ele é o cordeiro. A hora que Ele chega aqui em Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada no texto que nós lemos, olha só, verso 32 de Marcos 14, e foram a um lugar chamado Getsemane. Getsemane, queridos, é um jardim. É um jardim que ele fica aos pés do Monte das Oliveiras, a menos de 1 quilômetro de Jerusalém, pertinho de Jerusalém. E esse jardim ele fica ao pé do monte. E é um jardim onde até hoje há muitas oliveiras. Oliveiras centenárias. Oliveiras que vivem centenas de anos. Até hoje lá tem estudiosos que falam que tem oliveira ali que são da época de Jesus. Você imagina o oliveira daquela oliveira? Talvez Jesus sentou ali pertinho dela. Talvez isso que nós lemos aqui aconteceu ali pertinho dela. E ela está lá até hoje, dando o seu fruto, dando a sua oliveira, dando ali, né, o seu óleo. Porque o fruto da oliveira é a azeitona. E até hoje você chega lá, você pega a azeitona assim da oliveira,
Olha. E ali ele vai no Getsemane. Getsemane significa, traduzido do hebraico para o português, azeite. Porque ali foi a oliveira. Jesus, aquele que tem toda a unção, que tem todo o poder no céu e na terra, ele vai lá para ser prensado, para que dele saia um perfume que vai até as narinas de Deus. Queridos, quando você está na tristeza, na dificuldade, você louva. Quando você está na dificuldade, você ajoelha e ora, sai um perfume de Deus, e ele chega às narinas de Deus como aroma agradável ao Senhor. E assim foi. E olha só a situação que a Bíblia fala aqui para a gente, para mim, para ti. Capítulo 14, a partir do verso 32, e foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ele foi lá para orar, ele foi lá para conversar. Com quem? Com o seu melhor amigo. Que o melhor amigo dele não era homem, o melhor amigo dele era o Senhor. Eu quero dizer para ti que o seu melhor amigo não é homem nem mulher, seu melhor amigo é o Senhor. E ele foi, a Bíblia fala, e o verso 32 diz assim, ó, e ele levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou, olha o Jesus que nós servimos, e começou a ter pavor, e começou a se angustiar. Olha o verso 34, e disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Você imagina a cara dos discípulos? Você imagina Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus lá no barquinho, lá, sabe, em Marcos também. Lá em Marcos, quando fala a palavra de Deus, que ele está no barquinho ali, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, que ele entra no barco e vem a tempestade, e aí ele se levanta e ele dá uma ordem para o mar, ele dá uma ordem para os ventos: cala-te, aquieta-te. E diz a Bíblia que o mar e o vento obedecem Jesus. Então os discípulos estão acostumados com esse homem que chega ali na figueira e vai procurar figo e não acha, a Bíblia fala, só acha folha, só acha aparência. Isso é uma alusão a mim e a você. Quando ele vem procurar fruto em mim e em você, ele só acha folha é só aparência. E aí Jesus olha para a figueira e fala assim, ó, nunca mais vai nascer fruto de ti. E diz a palavra de Deus que eles vão embora. E no outro dia eles estão passando pelo mesmo caminho. Pedro vai lá e a figueira está seca. E ele fala: mestre, a palavra que o Senhor falou para a figueira ontem para morrer, ela já está seca, já morreu. E aí Jesus olha para ele e fala: se você tiver fé, como um pedacinho, um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: sai daqui e lança no mar. E assim vai acontecer. Então eles estão acostumados com esse homem que diz a Bíblia Sagrada que ele sobe no monte para orar, e aí chega um pai ali com um filho possesso, um pai com um filho enfermo, com um filho endemoniado, e o demônio joga ele no fogo, joga ele na água, e ele traz para os discípulos, e os discípulos não conseguem fazer nada. E aí Jesus desce do monte, e o pai corre lá, você conhece a história, o pai chega e fala: Senhor, aqui está meu filho, ele é possesso. Pega ele, e tem hora que joga ele no fogo, tem hora que joga ele na água, e eu trouxe ele para os seus discípulos, e eles não puderam ajudar. Jesus repreende os discípulos, e fala: traga o menino para mim. E a hora que ele traz o menino, o demônio pega o menino, e Jesus olha para o demônio, olha para o menino, e fala: demônio, a ti te digo, sai dele, e não volte mais. E o demônio sai, e o demônio obedece. Então Pedro, Tiago e João, eles estão acostumados com esse Jesus, com Jesus poderoso, com Jesus tremendo, com Jesus, sabe, que, meu Deus dos céus, ele fala
está no Getsemane. E aí no Getsemane, queridos, ele chega para os discípulos e fala assim: ó, eu estou entristecido. No Getsemane ele fala assim: ó, a minha alma está angustiada até a morte. Sabe por quê? Porque ele sabia que no dia seguinte ele ia padecer. Ele sabia que no dia seguinte ele ia ter que pagar o preço. Porque o meu Jesus e o seu Jesus, queridos, ele era 100% homem e 100% Deus. Aqui o homem chamou os discípulos e falou: olha, meus amigos, eu não estou bem. Olha, meus amigos, eu estou entristecido. Olha, meus amigos, eu estou mesmo, ó, eu estou profundamente triste até a morte. E o verso 35 diz assim: olha, e tendo ido um pouco mais adiante. Sabe o que eu aprendo aqui? Na hora da dificuldade, não para não, vai mais adiante, continua, porque o inimigo quer que você pare. O inimigo queria que Jesus parasse, mas a palavra de Deus fala que mesmo entristecido, mesmo ali, certo, com uma situação de dificuldade, ele vai mais adiante. Olha só, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastado dele aquela hora. E olha o verso 36, e dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Olha que oração. Eu acho que essa oração aqui, meu Deus do céu, a oração mais sincera que pode haver. Jesus, ele não está bem. Jesus, ele sabe, porque como Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que ele ia passar pelo Calvário, ele sabia que ele ia apanhar, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia de tudo isso. Mas como homem, ele chega no Senhor, no Deus, aleluia, que enviou ele por amor de mim, de você, e fala: se for possível, passa de mim esse cálice. É por isso que na terceira doutrina da igreja do Evangelho Quadrangular, o símbolo é um cálice. É um cálice. É um cálice. Um cálice que ninguém podia tomar, só ele. Cálice da morte, cálice da cruz, cálice. E ele chega e fala: ô Pai, Abba, Pai, Paizinho, afasta de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Olha que coisa poderosa. E se você continuar lendo aqui, queridos, logo depois dessa oração, olha só o verso 43, e falava ele ainda, quando veio Judas, um dos 12, com ele havia uma grande multidão, e essa multidão estava com espadas e também com cacetetes, enviados pelos principais dos sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos. Ora, o traidor tinha lhe dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o, levai-o em segurança. E logo que chegando, aproximou-se dele e disse: mestre, e o beijou. E os homens agarraram Jesus e o prenderam. E em seguida um dos que estavam ali por perto, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E disse-lhe Jesus: saíste com espadas e cacetetes para prender-me como a um salteador, e todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendeste. Olha que interessante. Jesus, ele está orando no Getsemane ali, e daqui a pouco chega Judas, um dos 12, um dos discípulos, e ele tinha combinado com os servos dos sumos sacerdotes: aquele que eu beijar é ele. E a palavra de Deus
Deus fala que Judas chega, pega ali, talvez no braço de Jesus, ou põe a mão até no ombro de Jesus, e fala, mestre, e dá um beijo. Quantas vezes nós fazemos isso também, eu e você? Quantas vezes nós, sabe, dentro da igreja, nós levantamos as mãos e nós falamos que somos discípulos. Eu sou discípulo do Senhor, eu leio a Bíblia, sabe, eu sou bom, eu oro. Quantas vezes? Mas quando você, sabe, muitas vezes não dá mão por mão, quando às vezes, muitas vezes você não fala do amor dele para alguém, você está fazendo como Judas, beijando a Jesus, o beijo da traição. E a palavra de Deus nos fala que um daqueles que sabemos que outros evangelhos falam que esse um era Pedro. Pedro era sanguíneo. Pedro, na hora do vamos ver, diz a Bíblia Sagrada que ele saca a espada e ele fere o servo do sumo sacerdote por nome Malco e corta a orelha dele. E a palavra de Deus fala que Jesus ele pega ali a orelha e coloca ela no lugar. O Evangelho de Lucas vai dizer, porque Lucas é o médico, é o único escritor que é médico, ele fala que Jesus cura. Mas como que Jesus vai curar um órgão que está decepado? Na minha opinião, Jesus cura. Jesus ele restaura. Jesus ele refaz. Ele põe a mão assim, sabe, aquilo que não tem jeito, aquilo que não tem como resolver, ele põe a mão, porque Pedro pega e arranca a orelha do soldado, então não tem jeito, caiu no chão, não tem jeito, mas Jesus pega e restaura. Hoje eu quero dizer para ti, meu irmão que está me ouvindo aí na sua casa, Jesus vai restaurar tudo aquilo que está perdido, tudo aquilo que não funciona, tudo aquilo que não tem jeito. O meu Jesus e o seu Jesus, ele vai restaurar. E ele chama a atenção de Pedro. Se você olhar aqui no contexto, você fala, Pedro, guarda a espada, Pedro. Você não tem como impedir aquilo que é plano de Deus. Você entende? Que Jesus morrer era plano de Deus. Ele tinha que morrer para que eu e você tenhamos vida. Ele tinha que morrer para que eu e você tenhamos vitória. Ele tinha que morrer para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E a palavra de Deus nos fala que ele repreende. Não, Pedro, você não pode impedir os planos de Deus. E é verdade, amigos, ninguém pode impedir. É por isso que a palavra de Deus nos fala em Provérbios capítulo 16 que o coração do homem faz planos, mas a resposta certamente do Senhor. Sabe por que eu estou pregando tudo isso aqui? Para falar para você, Jesus e o seu Jesus passou por amor a mim e a você. E a palavra de Deus nos fala que ele foi levado preso. E aí nós viramos a página no capítulo 15, a partir do verso 24. Logo depois que os soldados levam Jesus, eles levam Jesus para um lugar chamado Fortaleza Antônia. É uma fortaleza, até hoje. Um lugar de muro muito alto, porta gigantesca que travam e não tem como sair. E levam Jesus para lá. E lá, queridos, pegam os soldados romanos. Você já estudou sobre os soldados romanos? Um centurião. Você já estudou? O centurião é um homem muito forte. O centurião é um homem que vai à guerra. É um homem que ele é capacitado para as batalhas. A palavra de Deus fala que pegam Jesus e levam ele para a Fortaleza Antônia e chamam os centuriões, chamam os soldados de elite do exército romano. Sabe para quê? Para castigar Jesus, para bater em Jesus. E esses centuriões, ele chega ali com um chicote chamado azorrague. E esse chicote, ele tem a ponta de pele e na ponta dele ossos. Então ele tem 7 pontas e nas 7 pontas um pedaço de osso de animais ou ferro na mão de um soldado romano. E eles pegam Jesus
39 chicotadas. 39, porque a lei mandava dar 39. Não podia ser menos, tinha que pagar o preço. 39 chicotadas. E aquelas chicotadas que na ponta dele tinha 7 pontas, e em cada ponta um pedaço de osso, um pedaço de ferro, aonde pegava ia estraçalhando Jesus. E o homem treinado para a batalha batia com toda força. E Jesus não podia morrer na chicotada. Não, ele tinha que ser crucificado. Ele não podia morrer no chicote. Então ele tinha que aguentar. Você entende? 39, sabe? 2, 3, 4. Mas ele ficava pensando em mim e em você. Ele ficava olhando para mim e para você. Falando, não, esse aqui, porque o pecado do Roberto é muito grande. Vai. E ele tinha que suportar. Porque era o preço do meu pecado, o preço do seu pecado. Ele tinha que pagar o preço. E uma chicotada já era terrível, na mão de um homem daquele, um algoz, sabe, daquele que foi treinado para bater. E ele suportou 39 chicotadas. E a palavra de Deus nos fala que depois que as costas dele estão numa situação ali de calamidade pública, colocam sobre Jesus um manto púrpura, porque na época os reis vestiam-se de púrpura, e colocaram um manto púrpura sobre as costas dele, ensanguentada. Você imagina, aquele manto grudou nas feridas. E aí os soldados dele, você não é o rei dos judeus, teceram, diz a Bíblia Sagrada, uma coroa de espinho de 10 centímetros cada um, e colocaram na testa do meu Senhor e também do seu. E ali colocaram a coroa e batiam o pau na coroa, e os espinhos cravavam na pele de Jesus. Você a situação do meu Senhor e do seu Senhor, e no dia seguinte chegam ali, arrancam aquele tecido da ferida dele, aquelas feridas que estavam grudadas no pano, ciadas, e trazem uma cruz não de madeira aparelhada, igual quando nós vamos lá, sabe, comprar madeira, nós pegamos aparelhado, igual esses bancos, era madeira aparelhada, lisinha. Não, era madeira bruta, e coloca nas costas do meu Senhor e do Senhor. E a palavra de Deus nos fala, queridos, que ele anda por um lugar que hoje chama Via Dolorosa. Via Dolorosa por quê? Porque foi a maior dor. Ele vai por um lugar estreitinho, com aquelas cruzes nas costas, e às vezes ele porque ele levou tapa, ele levou chute, ele levou soco, ele apanhou, ele foi surrado pelos soldados. E no outro dia ele pega a cruz nas costas e ele começa a subir a ladeira pela Via Dolorosa até o pé do monte, e os soldados batendo nele, batendo. Mas ele tem que suportar, porque ele não pode morrer, porque ele tem que ser crucificado, é lei, tem que morrer na cruz. E aí nós chegamos aqui em mais um pedacinho do texto que nós lemos, verso 15, capítulo 24, verso 24, diz assim: e o crucificaram, repartindo entre si as suas vestes, e lançaram sorte para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. Sabe o que é hora terceira? 9 horas da manhã. Ele ficou toda noite sendo ali, trucidado pelos soldados,
E no outro dia saiu pela manhã, pela via dolorosa, sobe o Gólgota, Monte Caveira, 9 horas a Bíblia fala, e o crucificaram, repartido entre si as suas vestes, e lançaram sorte para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram, 9 horas da manhã. Por cima dele estava a inscrição da sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele também 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E assim se cumpriu as escrituras que diziam: com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, olha só, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. E da mesma maneira os principais sacerdotes com os mestres da lei, zombando, diziam uns aos outros: salvou aos outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça agora da cruz, para que vejamos o Cristo, o Rei de Israel, para que possamos ver e acreditar. E os que com eles foram crucificados também o insultavam. Olha o verso 33. Mas ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Sabe o que é essas trevas, queridos? Naquela hora, todo o pecado, meu e seu, estava sobre Jesus. Naquela hora, todos os homens que passavam por ali estavam meneando a cabeça, blasfemando de Jesus. Naquela hora, todo o inferno estava ali, zombando de Jesus. Houve trevas, e a palavra de Deus nos fala, olha só, verso 15, verso 34, desculpa. E às 3 horas da tarde exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele estava habituado que os homens abandonavam ele constantemente. Ele estava acostumado com isso. Nunca o... Então naquela hora que todo o pecado, eu acredito no meu coração que lá no céu Deus vira as costas, porque a palavra de Deus nos fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então todo o pecado, o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade inteira, sobre Jesus, Deus vira as costas. E isso para Jesus foi a maior dor, porque ele estava habituado, os discípulos foram embora, os homens blasfemavam dele, mas quando ele ia buscar o Pai estava sempre de braço aberto. Mas naquele dia, o Pai virou as costas, e ele falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E a palavra de Deus continua dizendo, e alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu e embebeu em uma esponja em vinagre e colocou-a em uma cana e uma vara, e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas dando um grande brado, Jesus expirou, e o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Queridos, com a morte de Jesus hoje já não tem mais separação entre nós e Deus. Nós temos livre acesso à sala do trono. Todas as horas que você se ajoelhar, Deus, ele está ouvindo. Pastor, mas a minha oração acho que não passa do teto. Não precisa passar do teto, porque a palavra sair da sua boca, ele já sabe. Salmo 139 diz que a palavra nem saiu ainda da minha boca, Senhor, mas o Senhor já sabe todas as coisas. De onde eu irei para me esconder de ti, Senhor? Se eu for para as trevas, o Senhor vai junto. Se eu for para o inferno, o Senhor também estará lá. Você entende? Então ele pagou o preço para que eu e você não tenhamos que pagar.
E no capítulo 16, eu quero que você abra aí para a gente já encerrar. No capítulo 16, verso 1, diz assim, ó: e passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e também Salomé, compraram perfumes para ir ungir o corpo de Jesus. Bem cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Verso 3 diz: e diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, para cima, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Sabe o que eu entendo, queridos, aqui? Maria Madalena e Salomé, diz a palavra, discípulas do Senhor, mulheres que acreditavam no Senhor. Elas acordam no domingo, bem cedinho, na hora de nascer o sol, diz a Bíblia, e elas pegaram perfumes e foram para o sepulcro para perfumar Jesus, para dar as últimas honras a Jesus. Mas elas pensavam no coração delas e falavam umas com as outras: quem vai remover a pedra? Porque naquela época o sepulcro era numa caverna, e era uma grande pedra na boca da caverna. E até hoje, se você for lá no jardim do túmulo, está lá a caverna, está lá a pedra. Mas a hora que você entra lá, tem uma placa dizendo assim, ó: ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. As mulheres não sabiam, talvez você não saiba, elas foram pensando: quem vai remover o impedimento, quem vai remover a pedra? Mas a hora que elas olharam para cima, elas viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Eu não sei qual é a pedra que impede você de prosseguir, mas pela morte e ressurreição do Senhor, toda pedra, todo empecilho, todo obstáculo por terra, aleluia, e nele, eu e você, nele, eu e você podemos todas as coisas, nele, eu e você, aleluia, não tem mais impedimento, queridos. Ele pagou o preço, por isso celebre, por isso agradeça. Pastor, eu estou desempregado, pastor, eu não estou bem, pastor, eu estou enfermo, pastor, não se preocupe, essa pedra já foi removida, essa pedra já foi tirada, e pela morte e ressurreição do Senhor, eu e você somos vencedores. Maria Madalena e Salomé, preocupada, como eu fico e como você fica, mas elas foram lá para honrar Jesus, elas foram lá para levar, sabe, o bálsamo, para levar ali, sabe, as últimas honrarias ao Senhor. Mas a hora que elas chegam lá, queridos, Jesus não está mais morto, Jesus está vivo, ressuscitou. Celebre, se alegre, porque nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus que morreu, sim, morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está aí contigo, ele está aí contigo, ele está na minha vida, ele está na sua vida. E hoje, queridos, a proposta é: coma da minha carne e beba do meu sangue. Nós estamos aqui noite de Santa Ceia, e nós temos aqui o pão, que é símbolo do corpo de Jesus, e o sumo da uva, que é símbolo do sangue de Jesus. E quando nós comemos do pão, nós estamos com que o corpo dele faça parte do nosso. Quando nós bebemos o sumo da uva, nós estamos falando, profetizando que o sangue dele faz parte de nós, e o corpo e o sangue de Cristo nos garante a vitória, aleluia. Eu quero convidar você, sabe, a fazer uma introspecção. Tem um texto que eu sempre gosto de ler para a igreja, está em 1 Coríntios, acompanhe aí comigo, você que está em casa, você que está aqui também.
também, se você puder. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu gosto muito dessa palavra e eu sempre gosto de lê-la. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o verso 28. Examine-se então o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amados, quando nós olhamos um texto desse, nós somos tentados a não participar da ceia. Mas eu quero dizer para ti que a ceia é um mandamento. Paulo, ele nos fala que como eu recebi do Senhor, não é que Paulo achava bonito, não é que Paulo achou interessante, não, como ele aprendeu com o Senhor, eu também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, nessa noite do Getsemane, que eu falei para ti agora, foi a noite da última ceia, e ele tomou do pão e o partiu, tomai e comei o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de comer, tomou o cálice contendo o suco da uva, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue, a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você entende? Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo memória dele. Nós estamos nos lembrando desse sacrifício que eu preguei aqui hoje, desse sacrifício que a palavra nos mostra. Ele morreu para que tenhamos vida, ele se enfermou para que tenhamos saúde, ele chorou para que tenhamos alegria. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos participar dos elementos que venha. Ou seja, é um mandamento do Senhor todo mês, meu irmão. Se você participe, porque é muito sério. Ceia é comunhão com a igreja e comunhão com a cabeça da igreja, que é Cristo. Então participe até que ele venha. Agora a palavra de Deus nos fala que nós não devemos participar de qualquer maneira, né? O verso 28, olha só o que fala aqui, ó: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Eu quero convidar você agora a fazer uma introspecção, para olhar para você mesmo. Olhar para você mesmo, e se o Espírito Santo que está contigo e está comigo, para você algum erro, alguma falha, peça perdão ao Senhor. Questione. Quero pedir para a pastora Edna estar aqui comigo, para me ajudar a servir a ceia. E você aí na sua casa, feche os seus olhos aí, fale com Deus, fale com o Senhor, peça perdão, porque eu sei que nós pecamos todos os dias, queridos. Todos os dias nós fazemos aquilo que pode até ser certo aos nossos olhos, mas será que é certo aos olhos de Deus? Todos os dias nós mentimos. Ah, pastor, mas uma mentirinha de nada.
Não tem mentirinha ou mentirona para Deus. Para Deus é mentira. Então é hora de você tratou a sua esposa mal, talvez os seus filhos, talvez você falou sem pensar, sem refletir. É momento de para Deus e para esse também que você pecou contra Ele. Então faça a sua parte agora. Fale com o Senhor. Se você não tiver suco de uva, pegue aí pela fé. E nós vamos agora orar. Nós vamos agora consagrar os elementos sagrados. Eu pedi para a pastora Edna orar. E você aí, coloque aí o seu pão aí em uma das mãos, coloque a água ou o suco de uva na outra mão. Fique atento. E conforme eu vou servir os obreiros aqui, você vai servir a sua família. Você, marido, sirva a sua esposa. Você, esposa, sirva o seu marido. E vocês dois, sirvam a família. O anfitrião chamou seu amigo, seu vizinho aí para sua casa, sirva eles agora, com reverência. Mas antes, oremos ao Senhor. Queremos te agradecer. Eu quero glorificar o teu nome pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Porque, Senhor, o plano da tua morte, da tua ressurreição, faz parte de um plano de amor, de um plano maravilhoso, de um plano de salvação para a humanidade perdida, para aqueles que não tinham mais jeito. O
se renova todos os dias da nossa vida, todos os dias a tua misericórdia, Pai, ela é renovada pela tua graça, através do teu amor na cruz do Calvário. Pai, muito obrigado por este amor, muito obrigado por este renovo, muito obrigado pela ressurreição, muito obrigado pelo perdão. Nós não merecíamos, mas o Senhor se deu, o Senhor se entregou por amor, porque assim aprove ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, obrigada porque fazemos parte deste plano, fazemos parte desta redenção. Muito obrigada, Pai, te louvamos. Eu quero consagrar esse cálice, Pai, essa partícula de pão no teu altar, e ao comer, ao bebermos deste cálice, ao tomarmos do teu corpo, beber, comer, que haja cura, libertação, transformação. Senhor, que a nossa vida seja transformada, o nosso caráter, a nossa alma, Senhor, o nosso espírito, Pai, que tudo seja diferente, transformado. Consagramos, Pai, tudo no teu altar e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria pedir para os obreiros que estão aqui conosco, aqui no banco, fiquem aqui na frente do altar, todos. Eu vou servir aqui os obreiros do altar. A pastora Edna vai servir aqui embaixo, com reverência, né? Sempre ali, entendendo, discernindo o corpo e o sangue do Senhor. E você na sua casa pode servir agora. Você, marido, sirva a sua esposa. Você, esposa, e vocês dois, pai e mãe de família, sacerdotes do lar, sirvam os seus filhos, que são seus discípulos. A nossa primeira igreja é a nossa casa. Louvado seja Deus. Vamos lá?
você não será mais a mesma. Em sua casa servirão ao Senhor. E eu gostaria que, nós estamos indo para os finalmente, eu gostaria de orar por você. Você que porventura, sabe, não aceitou Jesus. E quando você aceita Jesus na sua vida, você está dizendo espiritualmente que você entende este sacrifício. Você entende, sabe, isso que só Ele poderia fazer. Morrer em meu lugar e em seu lugar. E para nós sermos salvos hoje, nós temos que aceitar esse sacrifício. Nós temos que convidar Jesus para entrar na nossa vida. Como a palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9, Paulo fala: se com a sua boca você confessar a Jesus como seu Salvador, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples assim. É aceitar o sacrifício, é aceitar o plano da cruz. A cruz para o mundo é loucura, mas para nós é salvação do Senhor. Então eu quero orar por você. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Ele está na porta do seu coração, da sua vida, e Ele está batendo. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer cear com você, comer com você, se alegrar com você, banquetear com você, porque você é o melhor amigo dele, e ele quer também ser o seu melhor amigo. Mas é uma escolha, como casamento. O jovem escolhe a jovem e a jovem escolhe o jovem. É uma escolha. Se não houver escolha, não tem jeito. Ele já escolheu você, ele já escolheu eu. Ele já escolheu. A palavra de Deus fala que ainda nós éramos pecadores, mas Ele já morreu por nós. Nós ainda estávamos lá fora, mas Ele já pagou por isso. Então Ele já nos escolheu, Ele já nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele já fez. Agora o próximo passo é meu e é seu. Aceite a Ele hoje. Você que gostaria de fazer isso, fique de pé. Você que já aceitou Jesus, mas se desviou, sabe, se afastou por um motivo ou por outro, eu quero convidar você a refazer a aliança do sangue, como ele mesmo fala ali em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, este é o cálice do meu sangue, da nova aliança. É uma nova aliança. Aliança significa compromisso, aliança significa contrato, aliança significa que dois estão juntos, e é isso que Ele quer, estar junto de ti. Você que gostaria de aceitar Jesus, você que gostaria de renovar os seus votos, se coloque de pé aí agora. Você que está me ouvindo aí, talvez um presídio, você que está me ouvindo aí, talvez numa boca de droga, você que está me ouvindo aí, você está entristecido, está mal, está amargurado, se coloque de pé, porque o Senhor é na sua vida. Põe a mão no seu coração aí, repita assim comigo, ó: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz e eu quero agora aceitar o Senhor na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Eu lhe peço, meu Senhor, perdoa os meus pecados e me ajuda a não pecar mais. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai, e me transforma na pessoa que o Senhor quer que eu seja. E para você que gostaria de renovar a aliança, diga: nesta noite, Pai, eu quero renovar a minha aliança, meu voto de fidelidade ao Senhor, meu contrato, meu compromisso, aliança que um dia eu rompi, mas eu quero refazer, Deus. Em nome de Jesus, me ajuda. Em nome de Jesus, me transforma. Em nome de Jesus, me renova. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E eu aceito o Senhor na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Me ajuda a andar contigo. Me ajuda a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém, amados. Se você fez essa oração de coração aberto, com sinceridade, a sua vida já mudou. Você já participou da ceia, seus pecados foram perdoados, você é curado pela fé, aleluia. E a partir de hoje, virou-se a página.
A partir de hoje é um novo tempo, uma nova fase, uma nova história. E eu quero fazer aqui também um apelo, principalmente a você, membro desta casa de oração. Você que é membresia aqui, visitante, simpatizante, eu quero pedir para que você não deixe de dizimar e de ofertar. Eu sei que nós não estamos tendo o culto presencial, mas nós estamos aqui e os compromissos continuam. Nós temos o aluguel para cumprir, nós temos água, luz, telefone, enfim, internet e tudo mais que você sabe muito bem. Então você que gostaria de trazer o seu dízimo, a sua oferta, eu estou aqui nesta semana, todo dia, das 8h30 da manhã até meio-dia. Se você não pode vir até aqui, mas gostaria de fazer o seu depósito na conta bancária da igreja. A igreja tem uma conta bancária no Banco Itaú. O número da agência é 8106 e o número da conta corrente é 13508, dígito 3. Você pode fazer uma transferência, pode fazer transferência até online, à distância. Pode fazer transferência, Banco Itaú, agência 8106, conta corrente 13508, dígito 3. E para você que não é desta casa, você que já pertence a outra denominação, dizime e oferte na sua igreja. Agora você que porventura não está congregando, mas sentiu de Deus, sabe, de investir neste ministério, abençoar esta igreja local que te abençoou hoje, faça um depósito, o valor que Deus colocar no seu coração, nos ajude, sabe, o reino de Deus a ser divulgado, e nós estamos aí, correndo, sabe, batalhando, indo para a célula, ministrando a palavra. Deus seja louvado, amém, amados? Eu te abençoo, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará, mas o que vai prosperar é a mão do Senhor. Fique firme. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar na nossa página, Facebook, Igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Universitário em Campinas. Pode entrar ali, tem contato, faça o seu pedido de oração. Nós temos os obreiros que entram lá, vai te responder, vai falar o horário dos cultos. É claro que momentaneamente nós estamos com o culto online, mas essa pandemia já está passando em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos voltar, sabe, a congregar, abraçar, a pegar na mão dos irmãos, orar junto. Isso é muito bom. Que Deus te abençoe. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer o seu devocional, porque tem pessoas, queridos, que só reabastecem a bateria na igreja. Agora vai fazer um mês que nós não temos cultos aqui presencial. Se você depender da igreja para abastecer sua bateria, então abasteça sua bateria em casa. Quem abastece, recarrega a bateria é a presença de Deus. Busque, se consagre, sabe, aproveita que você está com essa mini férias aí, tem um horário de culto, ore de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você que está nos 21 dias, eu quero entregar agora, aleluia, hoje, 21º dia dos nossos 21 dias de jejum e oração. Eu quero entregar na mão de Deus. E o seu propósito, o seu projeto vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu já quero pedir para você, não deixe, não pare de orar, não pare de jejuar, não. Vamos continuar, sabe? Eu quero até que você entre na sala do trono depois e fale se você vai continuar no mesmo horário. Nós vamos refazer a escala, tá bom? Até acabar essa pandemia. Nós não vamos acabar de orar. Nós temos 48 pessoas, acho que até mais do que isso, mais de 50 pessoas orando meia hora por dia, ou seja, 24 horas de cobertura de oração. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, obreira, homem, mulher, membresia da igreja, simpatizante que entrou nessa empreitada. Louva a Deus pela sua vida. Levante sua mão aí onde você está. Você que está aqui também, levanta sua mão. Soberano Deus e Senhor, hoje, 21º dia, 21 dias, Deus, de oração e de jejum. E eu creio, meu Deus, que a vida do meu irmão já mudou. Eu creio que a vida da minha irmã já foi transformada, Pai. A família, os projetos que foram colocados, os propósitos nesses 21 dias de jejum, o Senhor já honrou em nome de Jesus. E eu quero entregar a vida do meu irmão, Pai. Eu quero entregar a vida dos obreiros. Eu quero entregar
palavra, porque a tua palavra nos promete, em 2 Coríntios, 2 Crônicas, aliás, 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, sara a nossa terra, sara o nosso Brasil, sara Campinas, sara o nosso bairro, a nossa casa, a nossa família. Te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é Deus, e agindo Deus ninguém impedirá. Deus seja louvado pela sua vida. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Ei, vamos lá, vamos cantar, aleluia. Jesus ressuscitou. Vem aqui pertinho de mim, Gi. A energia vai para perto aqui, ó.